gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre os modelos industriais. Eles, na verdade, foram técnicas para melhoração das linhas de montagem. Na verdade, eles ocorreram e ainda ocorrem até hoje. Na verdade, ele teve cinco fases, que eu vou falar aqui as 5 fases hoje pra você. A primeira forma que a gente vai ver aqui é o paradigma manchesteriano, que na verdade ele foi o primeiro. Na verdade, ninguém criou esse tipo de produção, porque era assim, na época que começou a primeira revolução industrial, eles deveriam de alguma forma conseguir, tipo assim, do nada, foi algo meio que muito de repente acabou criando ali no momento, que foi o trabalhador assalariado, que ele recebia o dinheiro por cada peça que ele produzia. Isso aí foi chamado de paradigma manchesteriano, porque em Manchester, uma cidade lá na Inglaterra, as pessoas, elas produziam muito fio de tiar, coisas assim. E nisso, eles vendiam muito, eles produziam muito roupas de lã e coisas assim, então eles importavam muito. Então foi chamado de paradigma manchesteriano porque eram mais lá mesmo que usavam isso, que a pessoa ela era paga por quantidade de peças que ela fazia, então você ficava responsável por uma peça, você tinha que produzir, sei lá, uma garrafinha, você tinha que produzir a tampa, o corpo, o canudo, tudo, você ficava responsável. Você produzia aquilo dali e você era recebido por aquela peça. Você não recebia por, meu salário por mês. Quantidade de garrafinhas que você fazia, você recebia por ela. A segunda foi o Taylorismo. O Taylorismo, na verdade, não foi criado assim na hora. Tipo, ele não simplesmente criou isso dentro de uma fábrica. O Taylorismo, ele foi criado pelo Frederick Winslow Taylor. Ele meio que cientificamente provou como produzir mais, conseguir mais salário e coisas assim. Então, nisso, ele fez isso cientificamente. Ele escreveu um livro, ele não foi lá e falou com uma empresa, você pode colocar isso, aquilo. Não, ele escreveu um livro falando sobre administração científica, como mudar dentro das empresas. E as pessoas começaram meio que a impor nas empresas porque viram que davam certo. Isso aconteceu no finalzinho do século XIX. E nisso, o Taylorismo foi implantado em muitas empresas. Muitas empresas começaram a colocar aquele tipo de forma de trabalhar dentro das empresas. O Taylorismo, ele meio que criou a alienação. Dentro do Taylorismo foi criada a alienação. A alienação meio que foi essa questão, que você trabalha fazendo uma garrafinha, só que você faz só a tampa. Então você só sabe fazer a tampa da garrafinha, você não sabe fazer a garrafinha inteira. Então, tipo, você pode falar, eu sei fazer uma garrafinha, mas na verdade você só sabe fazer uma parte dela. Se você for tentar fazer outra parte, você não consegue. E isso foi chamado de alienação, porque você só sabe uma parte do seu serviço e você não sabe completamente. Você trabalha para uma coisa e você no final nem sabe qual vai ser o resultado que aquilo vai dar. As pessoas falavam que ele era desumano, porque eles falavam que ele simplesmente explorava a classe trabalhadora. E ele teve muito problema com o sindicato por causa disso, porque os sindicatos falavam isso, que ele simplesmente explorava a classe trabalhadora, que ele estava se aproveitando das pessoas porque elas queriam dinheiro. Porque quando o Taylorismo ele fez esse negócio, ele visava em alcançar a superprodução, ele aumentar a quantidade de produção e o rendimento. E tudo isso com o mínimo de esforço possível. Então, tipo assim, ao invés de uma pessoa fazer a garrafinha inteira, ela só deveria fazer ou a tampa ou simplesmente o corpo, porque ela só ia fazer aquilo, ia ser mais fácil dela fazer e, tipo assim, ela ia ficar só focada naquilo, ela não ia ter outras distrações. Então as pessoas, elas recebiam meio que por quantidade de peças que ela produzia, mas era só uma peça, ela podia fazer só aquilo. Isso foi chamado de alienação e também ele foi muito criticado por causa disso, no Taylorismo. Então, aí no início do século 22, no início do século 20, começou meio que a ficar ultrapassada essa forma, porque surgiu o Fordismo, que é aquele que eu vou falar agora.
O Fordismo foi criado na fábrica da Ford Company, que o dono na época era o Henry Ford. Isso foi em 1914, no século XX. O Fordismo foi meio que idêntico ao Taylorismo, mas muitas coisas mudaram, porque assim, não foi igual ao Taylorismo que foi escrito um livro explicando a forma e tal. Não, isso aconteceu realmente na fábrica da Ford, quando o Henry Ford ele implantou isso dentro da empresa dele. Que é o seguinte: ele simplesmente continuou com as ideias do Taylorismo, ele continuou com aquela ideia, só que ele meio que fez algumas mudanças para aumentar a produção, que foi diminuindo o tempo para produzir um produto. Então, tipo assim, ao invés das pessoas receberem por peças e coisas assim igual antes, elas tinham que bater metas. Então, tipo, se você produz 20, por exemplo, 20 tampas de garrafinha num dia, ele queria que você batesse 40. Então, se você batesse 40, ele, sei lá, te dava um salário a mais e tal. E era meio que assim que funcionava. Ele queria que as pessoas eles batessem meta para conseguir produzir mais. Então, ele incentivava os trabalhadores a receberem mais, colocando metas, que assim pelo menos eles iam bater essas metas, mas assim, pensando no prêmio, pensando no que eles iam conseguir no final. E eles trabalhavam demais e eles não percebiam, porque eles queriam daquela forma trabalhar para conseguir esse prêmio. Então nisso, ele meio que criou uma coisa chamada meio que estoque, porque tipo assim, na época, as pessoas, ele meio que criou essa questão de parcelamento também. Que é assim, nessa época, ele via que os trabalhadores produziam e produziam tanto, e aquelas coisas antigamente, só quem comprava essas coisas eram as pessoas ricas, eram as pessoas que tinham dinheiro para comprar. Então, ele fez o seguinte, ele criou essa técnica do parcelamento. Porque, assim, ele produzia carros, e muitos carros. Aí, nisso, ele queria também que os trabalhadores começassem a andar com o carro. Porque era assim, ele queria que a marca dele ficasse registrada e que todo mundo tivesse acesso. Então, ele criou essa técnica do parcelamento. Que era o seguinte, você trabalhava, e ao invés de você simplesmente juntar todo o dinheiro para poder ir lá pagar, não, você simplesmente pegava esse dinheiro e ia pagando de pouquinho em pouquinho. Ele aceitava isso, então ele meio que criou essa técnica do parcelamento porque ele queria que as pessoas tivessem mais acessibilidade a esses tipos de produto. Ele queria que acontecesse o quê? A produção em massa. Por quê? Por que ele queria produção em massa? Porque se ele produzisse em massa, os trabalhadores teriam acesso e poderiam comprar os carros dele, poderiam simplesmente comprar essas coisas, e ele ia lucrando dos trabalhadores e das pessoas ricas, ele ia lucrando de todas as formas possíveis, ele ia estar lucrando. Ele não ia só conseguir dinheiro das pessoas ricas, ele ia ter dinheiro também das pessoas pobres, daquelas pessoas que não tinham condições de comprar, agora tem, porque pode parcelar. Tá trabalhando? Consegue parcelar. Então, poderia devolver o dinheiro que ele simplesmente investiu naquela pessoa. Então, ele meio que fez isso. E, tipo assim, ele não mudou o Taylorismo, ele simplesmente só implantou mais coisas. Que foi, no caso, a técnica do parcelamento, que foi também a questão da produção em massa, que você produzia mais, bater metas. E na verdade, ele meio que revolucionou também a indústria automotiva. E aí acabou surgindo o Taylorismo. O Taylorismo ele aconteceu entre 1960 e 1970. Ele não era igual ao Fordismo, que acontecia tipo assim, você produzir em massa. Ele queria que você simplesmente fizesse uma pesquisa de mercado, ele trabalhava por demanda. Foi aí que surgiu. Isso daí foi na fábrica da Toyota. Quem conhece aí também fábrica de carro. E isso foi mais ou menos no Japão. Que foi o seguinte, quem inventou essa história, esse tipo de produção, foi o Taishi Ono. Esse cara, ele trabalhava para a Toyota e nisso daí ele resolveu, acho que, viajar nos Estados Unidos. E ele começou a ver aquela produção em massa enorme. Então ele teve a ideia de simplesmente começar a produzir por demanda. Tipo assim, ele fazer uma pesquisa de mercados. Ao invés de você ir lá e produzir, não. Você vê quantas pessoas querem aquele produto. Depois que você vê quantas pessoas querem aquele produto, você pega e produz aquela quantidade que as pessoas querem. Então ele meio que criou a pesquisa por mercado.
E nisso ajudou muito, porque ao invés de você ficar produzindo em quantidades enormes e ficar estocando, guardando, não, você só produziu o necessário sem simplesmente gastar muito, sem simplesmente não ficar assim, você não desperdiçar quantidade de produtos. E isso daí ficou muito famoso e foi implantado em vários mercados, porque isso ajudou também a combater aquela coisa lá da crise de 1929. Porque você agora não precisava produzir em excesso, você produzia a quantidade certa para as pessoas certas e para quem queria. E nisso você também poderia simplesmente modificar seu produto. Porque quando a pessoa pediu o seu produto, ela poderia te dar uma ideia sobre o que ela queria de mudança. E você conseguia aumentar o seu mercado. E nisso daí da produção durante o Taylorismo, ele também começou a implantar mais máquinas. Então, tipo, isso daí acabou meio que ferrando pros trabalhadores. Porque era tipo assim, ele começou a colocar mais máquinas e os trabalhadores deveriam ser mais especializados. Então, você deveria ter pelo menos um cursinho de tecnologia, alguma coisa assim, para poder operar as máquinas. Porque as máquinas eram difíceis de trabalhar. Então, ele meio que ele diminuiu a quantidade de trabalhadores durante o Taylorismo, levando muitas pessoas a perder o emprego. E também ele fez o quê? Ele teve que colocar pessoas especializadas. Quer dizer o quê? Para você trabalhar, você deveria ser uma pessoa especializada naquilo. E dependendo, você nem era contratado porque tinha um robô no seu lugar trabalhando. Então, isso daí aconteceu durante o Taylorismo. Agora eu vou falar sobre o Volvismo. O Volvismo aconteceu na mesma época, pode-se dizer, que do Taylorismo, do Toyotismo. E nisso daí, quem criou o Volvismo foi o Enti Chavanko. Ele, na verdade, era um indiano. Ele trabalhava lá na Suécia para a fábrica da Volvo. E nisso, a Volvo, na verdade, é uma empresa. E nisso, ele começou a querer melhorar o ambiente do trabalho para os trabalhadores. Então, tipo assim, o Volvismo não é tão conhecido hoje em dia por causa disso. Porque ele não visa melhorar a indústria, ele visa melhorar o ambiente do trabalhador. Porque assim, ao invés da pessoa trabalhar fazendo uma coisa só, isso ficava cansativo, isso ficava alienando o trabalhador. E ele achava isso meio que errado também. Então ele criou o quê? Que, tipo assim, você for produzir, sei lá, por exemplo, um carro. Você, ao invés de produzir só as rodas do carro, não. Ele pegava e colocava um grupo de pessoas junto com máquinas, claro, mas tipo assim, um grupo de pessoas, uma quantidade de pessoas, e essas pessoas trabalhassem unidas, essas pessoas, ao invés de cada uma fazer responsável por uma coisa, todas elas estão responsáveis pela criação daquele carro. Então, tipo assim, eu sou especializado em fazer pneu, mas aquele é especializado em fazer vidro. O que a gente fazia? Ao invés de a gente fazer assim, vou fazer só vidro, não. Eu posso ajudar ele a produzir o vidro, ele me ensina, e ele pode me ensinar a produzir o pneu. Onde elas trabalhavam unidas, trabalhassem junto, isso não ficava cansativo, e para não ficar aquela coisa de, estão trabalhando junto, vai diminuir a quantidade de trabalho, vai folgar mais as pessoas, não. Ele fez o quê? Ele começou a fazer para pessoas de bater meta. Tipo assim, você tem até não sei que dia para produzir esse carro. Ele, tipo assim, ele não falava, tipo, vocês têm que produzir, vocês vão receber pelo que vocês produzirem. Não, você tinha que bater essa meta. Você tinha que produzir naquele horário, naquele período, naquele momento que ele queria. Então, ele simplesmente colocava uma data para você terminar, você e seu grupo, e vocês tinham que terminar até aquele momento. E isso meio que melhorou para os trabalhadores, porque eles não ficavam fazendo só uma coisa. E nisso, isso ajudou muito os trabalhadores, porque eles não ficavam tão alienados, eles sabiam produzir o carro completo. E eles sabiam a que momento eles deveriam terminar. E isso ajudou muito os trabalhadores, porque não ficava cansativo, eles produziam mais rápido. E quando um trabalhador faz alguma coisa sem estar cansado, sem estar, tipo assim, sem estar muito tempo só mexendo com aquela coisa, ele fica mais alegre, ele faz um trabalho melhor do que ele faria se ele ficasse fazendo aquela coisa todos os dias, todos os momentos. Porque chega numa hora que ele ia ficar cansado, que ele ia começar a dar relaxo e tal. E ele achava que acontecia isso, então ele resolveu fazer o quê? Grupos para poder as pessoas trabalharem unidas. Quando você trabalhava fazendo várias coisas diferentes com um grupo de amigos ou coisas assim, ficava menos cansativo e ele achava que o serviço ia render mais. Porque a peça ficaria meio que
melhor, ele produziria um produto bem mais... um produto bem melhor, um produto bem mais... bem mais produzido, bem... eu não sei falar, gente, eu não vou lembrar agora o nome. Mas assim, ele achava isso, então meio que a técnica de produção dele foi meio que para melhorar o ambiente para os trabalhadores, para eles entregarem um produto bem mais resistente, bem melhor, e entregar um produto de qualidade, um produto ótimo, um produto bem melhor do que você fizesse de qualquer jeito. Então essa técnica melhorou mais a vida dos trabalhadores. E é isso. Então é isso, dá um like, se inscreva e também ative o sininho para receber mais as notificações de quando chegarem os vídeos. E eu resolvi fazer o seguinte, de fazer os vídeos segunda, quarta, sexta e sábado. Então o próximo vídeo vai ser no caso na sexta, a partir das 10 horas. E é isso, se inscreve aqui e tchau!